Ações do Banco do Brasil Seguradora estão despencando no mercado. Nos últimos 6 meses foram quase 12%, sendo que do final de janeiro até aqui já foram mais de 22% de queda. Sem falar que nessa semana teve um dia só que a empresa caiu mais de 4% na bolsa. O que é que está acontecendo com a empresa? Será que nesse momento faz mais sentido trocar pela Caixa Seguridade, que está subindo pra caramba nos últimos meses? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, saber quais são as melhores ações para pagar dividendo, como é que você vai fazer para viver somente dos seus dividendos lá no futuro, se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo vídeo todas as semanas para vocês. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e eu vejo muita gente falando que Felipe, seguradoras são boas pagadoras de dividendos. Muitas delas influenciadas pelo senhor Luiz Bassi, que é o maior bilionário da bolsa, a gente já fez muito vídeo sobre ele aqui, que fala do famoso BEST. Para ele são os segmentos de ações que mais pagam dividendos de forma mais perene no mercado. E ali no S a gente vê saneamentos e seguradoras, que é o caso tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade. Mas o fato é que agora as ações do Banco do Brasil Seguridade estão caindo muito forte. De janeiro para cá já são quase 23% de queda, sendo que se a gente pega 6 meses para trás e olha a Caixa Seguridade, a gente vê a cotação da empresa subindo mais de 24%. E aí fica a pergunta, por que isso está acontecendo? Se as duas são seguradoras, por que uma está subindo tanto e outra está caindo tão forte? Faz sentido trocar uma pela outra nesse momento? E um dos principais motivos por trás dessa queda, principalmente do BB Seguridade, é a expectativa de queda na taxa Selic para o futuro. Você já me viu falar muito aqui que apesar da gente estar com a Selic em 13,75 já há um bom tempo, a expectativa agora é que ela não suba mais e muito pelo contrário, comece a cair nas próximas reuniões. E não só sou eu que estou dizendo isso, o próprio relatório Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira, já está mostrando uma redução da expectativa da taxa Selic para o final do ano, que era de 12,5, já caindo para 12,25 aqui, ó. E esse gráfico mostra aqui na linha azul a expectativa para 2023, já mostrando quedas aqui na taxa Selic. E se for olhar para 2024, nessa linha vinho aqui, a gente vê a expectativa de Selic terminando ali próximo a 9% no ano que vem. Mas por que isso impacta tanto diretamente o negócio das seguradoras? Para isso a gente precisa entender como é que a seguradora funciona por trás. Usando esse print aqui do próprio resultado lá do BB Seguridade, a gente vê que a maioria das corretoras tem 4 linhas de receita. São elas as previdências, que cobram taxa de administração ali pelos fundos, a corretagem dos seguros, que é basicamente a comissão de vendas por vender seguros ali da empresa, a capitalização e os seguros em si. Eu imagino que a maioria de vocês já fez algum seguro na vida, de carro, de moto, de vida. O que é que acontece? Você paga um valor mensal ali para a seguradora, na grande maioria das vezes você não usa aquele seguro. Isso acontece com boa parte da população que usa o serviço. E o que é que a seguradora faz? Ela pega todo esse dinheiro que as pessoas estão pagando e junta numa conta de investimentos. Começa a colocar aquele dinheiro ali para gerar juros para ela. Afinal de contas, se tá todo mundo pagando ali um prêmio, mas nem todo mundo tem um sinistro, bate o carro ou precisa usar um hospital, o dinheiro que não foi usado fica gerando receita financeira de juros para ela. E nesse cenário, quanto maior a taxa Selic, maior é a receita dos juros que a seguradora vai ter. Isso fica muito claro se a gente olhar esse print, que mostra que no final do ano de 2022, por exemplo, 25% do lucro líquido da BB Seguridade veio somente de receitas financeiras. E no começo de 2023 esse número estava próximo de 20. Ou seja, 20% do resultado do lucro líquido veio só do juros gerado lá do dinheiro que está na Selic, investidos para gerar juros. Enquanto isso, na Caixa Seguridade, o valor de receitas financeiras aqui é muito menos significativo em relação ao lucro líquido do que o da BB Seguridade. Aqui a gente vê 4,5% do lucro líquido vindo da receita financeira. Então é esperado que uma queda na Selic impacte muito mais a BB Seguridade do que a Caixa Seguridade. E por isso as ações estão caindo tanto de uma e a outra está subindo. E aí vem a próxima pergunta. Será que só esse argumento faz sentido para a gente concluir que uma é melhor do que a outra? E é justamente para responder essas perguntas que eu criei a estratégia Máquina de Dividendos junto com o time aqui do Clube do Valor. E eu já vou te dizer qual das duas empresas está dentro da estratégia. Mas antes, vamos olhar mais ainda para cada uma delas. A BB Seguridade tem uma política de dividendos que obriga ela mesma a pagar 25% do lucro líquido em dividendos. E quando a gente vai olhar aqui o payout da BB Seguridade, a gente vê que ela respeita bastante esse valor de 25%. E atualmente está com quase 90% do seu lucro líquido distribuído em dividendos. Além disso, nos últimos 5 anos, a empresa está com uma média de dividend yield ali na casa de 8% pago. Teve uma queda ali em 2019 e em 2021, mas o dividendo atual já está mais alto do que a média. Quando a gente olha o gráfico de lucro versus cotação, a gente vê que apesar do lucro líquido da empresa
na linha verde estar lá em cima, a cotação já caiu bastante. Isso reflete uma expectativa de queda na receita financeira, como a gente falou, e provavelmente uma queda de lucro no futuro. Isso tudo faz com que nos últimos 5 anos a rentabilidade da BB Seguradora está praticamente igual ao Ibovespa aqui, como a gente consegue ver nessas duas linhas. E nos mesmos 5 anos, quem investiu dinheiro na BB Seguridade e reinvestiu todos os dividendos teve uma rentabilidade de mais de 80%, já somados o reinvestimento desses proventos. Beleza, vamos olhar agora para as ações da Caixa de Seguridade, que também tem uma política de dividendos que obriga ela mesma a pagar 25% do lucro líquido em dividendos aos acionistas. E a gente também vê aqui a empresa respeitando isso desde 2021, aumentando o seu payout ali. Em relação ao dividend yield, o que a gente vê é uma média dos últimos anos ali na casa de 8%, aumentando de 2021 para 2022, sendo que só nos últimos 12 meses ela pagou já mais de 8,2% em dividendos. E quem investiu na Caixa de Seguridade desde o começo viu uma rentabilidade de mais de 20%, já contando o reinvestimento dos proventos em dividendos. Dito isso, fica a última pergunta: qual das duas é melhor para quem quer receber dividendos? Se a gente compara frente a frente alguns dos principais indicadores aqui que o site Investidor 10 nos dá, que a gente vê aqui, o preço-lucro da BB Seguridade está menor, ou seja, por essa métrica ela está mais barata. Já o preço por valor patrimonial da Caixa Seguridade está bem menor. Por essa outra métrica, a Caixa está mais barata. O ROI do Banco do Brasil é bem melhor e o dividend yield está levemente acima. Além disso, é quase o dobro em valor de mercado para o Banco do Brasil também. E aí a gente pensa, cada um dos indicadores diz uma coisa, uma valorizou muito mais do que a outra em um período, e aí a única forma que tem da gente decidir qual das duas faz mais sentido para dividendos é usando critérios claros de uma estratégia. Quando eu desenvolvi a estratégia marketing de dividendos, o que eu fiz basicamente foi olhar para o mundo todo e todos os mercados e entender quais eram as estratégias de dividendos que funcionaram por décadas no mundo inteiro. E aí eu peguei todos esses critérios, trouxe para o Brasil e adaptei para o mercado brasileiro. Por isso que a gente chegou somente em 3 critérios para avaliar aqui no Brasil, que são liquidez dos ativos, a constância no pagamento de dividendos e a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Investir desse jeito deu um resultado muito acima do Ibovespa nos últimos 25 anos, como você consegue ver na tela. Então vamos aplicar os critérios da máquina de dividendos para cada uma das ações. Primeiro, para o Banco do Brasil Seguridade, a gente vê uma liquidez média diária ali de 207 milhões de reais, que é super suficiente. A gente vê também uma presença de 10 anos seguidos de pagamento de dividendos, só que o dividendo médio dos últimos 3 anos da empresa está na casa de 6,15%, deixando ela na posição número 32 do ranking máquina de dividendos. Ou seja, isso quer dizer que tem 31 outras opções melhores do que a Banco do Brasil Seguridade, no meu ponto de vista. Já no caso da Caixa Seguridade, ela também tem uma liquidez média diária suficiente de 25 milhões, sendo que a constância de pagamento de dividendos dessa empresa tem somente 3 anos. E o mínimo que eu exijo na estratégia de máquina de dividendos são de 5 anos sem falhar. E o que acontece é que a Caixa Seguridade teve seu IPO feito em 2021, como mostra essa notícia. Por isso, para mim, a Caixa Seguridade não faz sentido de investir para dividendos. Agora, se você quiser conhecer 7 ações que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras de dividendos, de acordo com a máquina de dividendos, eu vou deixar esse PDF que está rolando aí gratuitamente para você. Tudo que você tem que fazer é baixar essa tela aqui, clicar no primeiro link que está na descrição e fazer o download gratuito para você. Dito isso, você vê como fica muito mais fácil investir com uma estratégia muito clara, o que nos faz saber exatamente quando comprar e quando vender uma empresa. Se alguma informação desse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal Nosso Dividendo. Vou estar te esperando no próximo conteúdo.